Olá, oitavo ano. Vamos dar início ao nosso módulo 6 desse terceiro bimestre. Módulo que encerra o nosso conteúdo desse terceiro bimestre, para que então passemos a nos concentrar nas atividades. Começaremos então esse módulo 6 recapitulando um pouco sobre o conjunto dos números racionais, que é representado pelo quê? O conjunto dos números racionais, diferente dos naturais e dos inteiros, os naturais representados por N e os inteiros por Z. E sabemos também que o conjunto dos números naturais é composto por todos os números positivos, de 0 ao infinito. O zero, logicamente, não é positivo nem negativo, mas o conjunto dos números naturais inclui o zero e vai do zero ao infinito. Somente números positivos e sem incluir aí decimais e frações. O conjunto dos números inteiros, que é simbolizado por Z, ele engloba os naturais, que é de 0 ao infinito, somente do lado positivo, e mais os números negativos. Então o conjunto Z vai englobar tudo, positivo e negativo. Negativo até o infinito, positivo até o infinito. Já o conjunto Q vai englobar tudo que tem no Z, positivo e negativo ao infinito, e mais os números decimais, as frações, tudo que dá para ser expresso em forma de fração. Então, tudo que dá para escrever na forma A sobre B. Lembrando que B obrigatoriamente tem que ser diferente de 0. Por que B tem que ser diferente de 0? Ora, dividir algo por 0 é impossível. Dá conjunto vazio. Não é possível dividir um número por 0. Então, B é diferente de 0. Então, todo número que dá para expressar em forma de fração em que o B é diferente de 0, corresponde a um número que pertence ao conjunto Q. Então, o Q pega positivo, negativo e mais os números expressos em forma de fração. Por exemplo, 3 meios, 4 terços, 5 quartos, são exemplos, de números que pertencem ao conjunto Q, números colocados na forma A sobre B, A dividido por B. Sabendo então o que são números, do conjunto dos números racionais, conhecendo bem o conjunto dos números racionais, a gente vai começar a trabalhar, na sequência, divisão exata e não exata. E antes, a gente só vai colocar aqui alguns exemplos do que sejam números decimais e números fracionários. Um assunto bem básico, estamos iniciando esse sexto módulo, começa dessa forma mesmo, para chegar lá no assunto que realmente interessa, que é as dízimas periódicas e suas frações geratrizes. Nesta aula, vamos nos ater a esses conceitos básicos. O que são números decimais? O livro aí dá até, o nosso material didático dá esse exemplo aqui, 0,7. Eu poderia pegar outro exemplo, 0,8 e tal. Isso aqui é um número na forma decimal e a gente lê 7 décimos. Se o número fosse 0,71, aí seria 71 centésimos.
uma casa décimo, duas centésimo, fosse um número decimal com 3 casas seria milésimo, a gente leria como milésimos, e assim vai. Isso aqui são números decimais. E o que são números fracionários? Ora, eu posso lhes apresentar um exemplo de número fracionário partindo de um decimal. Eu posso pegar esse 0,7 e transformar em fração, né? Que é 7 décimos. Né? Pega-se o número inteiro, coloca no numerador e o denominador vai ser potência de 10 relativo a quantos números temos aqui. Ó. Um número, um zero. Então é 10. 7 dividido por 10 é 0,7. Então, se eu pego 0,71, eu vou ter 71 sobre 100. Né? 2 números, 2 zeros. Quando eu falo em potências de 10, vocês já estão habituados, porque lá no primeiro bimestre a gente estudou notação científica e tudo era baseado em potências de 10, né? Divisão e multiplicação por potências de 10. Então aqui, usando esse raciocínio, eu parto de um número decimal e chego numa fração. Conceitos básicos. Vamos agora para outro conceito muito básico, mas que é importante para introduzir o assunto que vem a seguir, que é, nesse momento, divisão exata e divisão não exata. Né? A gente pode pegar aqui os mesmos exemplos que estão no livro. Né? Por exemplo, 4 dividido por 16. 4 dividido por 16. Não dá, eu coloco 0, no quociente e acrescento um zero. 40 por 16. Então, eu tendo aqui 40 por 16, eu vou multiplicar por 2, né? 2 vezes 16 dá 32, aí subtrai aqui, ó, 32. Então, aqui empresta, 10 menos 2, 8. 3 menos 3, 0. 8. 8 não dá para dividir, mas depois que eu coloco 0, eu tenho direito a um zero em cada etapa da minha divisão. Então, eu coloco 0 aqui, ó, 80. 5 vezes 16 é 80. Então, sobra 0, fechou a conta. Isso é uma divisão exata. Ainda que a gente tenha vírgula na nossa resposta, no nosso consciente, ainda que a gente tenha um número decimal como resposta, essa divisão é exata porque o que define uma divisão como exata ou não exata é o seu resto. Se deu resto zero, ou seja, se não tem resto, ela é exata. E agora vamos dar um exemplo de uma divisão não exata. Né? Por exemplo, 5 sextos. Não dá para dividir, 0,50. 6 vezes 8, 48, para 50 faltam 2, né? Não dá para dividir, põe 0, 20. 3 vezes 6, 18. Sobra 2. Coloco 0, ficou 20 de novo. 3 vezes 6, 18, para 20 faltam 2. E isso segue infinitamente. E não temos um resto zero, não tem nenhum fechamento dessa conta, né? Essa conta, né, na verdade, já traz o assunto que vem a seguir, que é a dízima periódica. Né? Esse elemento aqui se repete infinitamente. Então, aqui está um exemplo de divisão não exata. Né? Tendo visto esses conceitos básicos, recapitulando, né? Nós aqui recapitulamos muitas coisas básicas, estamos então prontos para avançar no nosso conteúdo, que será na nossa próxima videoaula. Até lá
e bons estudos.